alunos e alunas, bem-vindo a mais uma aula de ciência. Vamos continuar com a aula de cultivo e conservação do solo. Vamos lá? Então, a aula de ciência está começando. Hora de ver se esse é um local legal para assistir a aula de hoje. Dá uma olhada se está bem confortável. Lembre que hoje eu tenho um pedido, né? Lembrar o pedido da aula passada, do encontro passado. Vamos ver se vocês fizeram. Então, mais uma vez, chama aí o pessoal para ajudar vocês. Será que tem alguém aí em casa que vai poder ajudar? Chama e diz que a professora vai dar algumas dicas de como plantar em casa. E aí, quem sabe alguém aí vai ajudar vocês a cultivar uma plantinha num vasinho ou até mesmo no quintal, no jardim. Vamos lá? Então, a questão aí da nossa trilha. Sempre lembrando da importância de vocês estarem assistindo essa aula. Se acharem necessário, vão lá no canal do YouTube e rever a aula. E também, essa aula, ela precisa de um apoio. E o apoio, olha, a leitura do texto didático, assistir aos vídeos, participar da aula lá da sua escola, lá com o seu professor e resolver as atividades. Tanto as atividades extras que o professor está solicitando, como as atividades que vêm aí no material de vocês. A atividade semanal e a atividade digital. Então, vamos lá. Então, nosso tema, né? Cultivo e conservação do solo. Então, a gente conversou no encontro passado muito a respeito do cultivo. Como melhor cultivar? Quais são as técnicas de cultivo? Hoje nós vamos também ver a questão da conservação desse solo. O que é que está acontecendo com esse solo? O que é que pode acontecer que ele fique impróprio para o cultivo? Então, para isso, vamos primeiro aí, olha, gente, a proposta da atividade da aula anterior. A questão aí era o que era a hidroponia, o que é hidroponia. Então, eu fiz esse questionamento e já estou trazendo para vocês um monte de imagens, né? E nessas imagens estão mostrando aí a questão do cultivo em relação à hidroponia. Então, o que é que eu quero mostrar a vocês? Eu trouxe alguns exemplos de hidroponia e também de alguns cuidados que vocês devem ter ao cultivar a hidroponia. O primeiro cuidado é o seguinte: utilizar uma garrafa PET, tudo bem, pode usar, mas veja que eu trouxe para vocês um pedacinho de plástico, um pedacinho da sacola plástica. Ela vai ser importante para a questão do cultivo da hidroponia aí na casa de vocês, aí no vasinho, utilizando a garrafa PET. O que é que eu vou colocar para vocês em relação a essa técnica? Veja, se vocês pesquisaram, encontraram que é cultivar na água. Professora, a senhora falou tanto em solo e agora a senhora está dizendo que já se cultiva na água? Sim, já se cultiva na água. Porém, né, existem determinados cuidados. Seria uma técnica que muitos agricultores estão correndo por conta do solo estar impróprio para o plantio. E aí eles vão utilizar a água. Quando vocês pesquisaram, vocês devem ter encontrado que nessa água é adicionado nutrientes próprios para esse tipo de cultivo. A hidroponia, hoje, ela é mais aplicada para a questão aí do cultivo de alface e também do cultivo de morango, embora de alface, que seria mais, vamos dizer assim, mais propagado. É o que os agricultores estão apostando mais, estão plantando mais. E aí, quando vocês forem da próxima vez no supermercado, dê uma olhadinha, que tem lá um local separadinho mostrando alguns cultivos, ou seja, alguns tipos de produtos que foram cultivados na água. Ou seja, ele vai colocar lá, hidropônico, ou seja, cultivado na água. Então, eu trouxe para vocês aqui um copo, né, transparente, onde eu cultivo algumas plantinhas. E vocês devem perceber aqui a quantidade de raízes que vem se desenvolvendo. Professora, e aqui a senhora coloca algum nutriente? Não, aqui é só a água, porque eu quero lembrar vocês que neste caso, né, a questão aí da planta realizando a fotossíntese para adquirir o alimento. Então, ela vai se desenvolver a partir dos poucos minerais que vão se encontrar aí, misturados aí na água e a questão aí da fotossíntese. Vou colocar um outro mais simples, né? Esse aqui é de uma colega, fica lá na mesa dela. Olha, a professora Yolanda cultiva esse aqui. Olha a raiz. Gente,
como já está desenvolvida. Legal, não é? Trouxe também outra. Vou colocar um paninho aqui para vocês verem que essa aqui, a raiz, ela já vem desenvolvendo. Isso aqui já faz pouco tempo que eu estou cultivando nesse copo. Então, vou colocar aqui para vocês verem a questão aí da raiz também se desenvolvendo e um brotinho, ó, um filhotinho aqui já se desenvolvendo. Também a questão aí da hidroponia. E aí, professora, qual é a técnica? O que a senhora está querendo mostrar? Aí eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui eu coloquei um galinho de manjericão e quero cultivar esse manjericão aqui. Mas o copo ficar aberto não seria bem indicado, né, professora? Não, porque vai ter água. E aí, na questão da água, vão vir alguns insetos e podem transformar o meu vasinho de hidroponia num criadouro, né, de algumas arboviroses, alguns insetos que são muitas vezes causadores de doença, como a dengue, a chikungunya e até mesmo a terrível muriçoca. Então, vou colocar aqui para vocês e vou explicar como foi que eu fiz. Eu utilizei um pedacinho da sacola, né? Veja, aqui é um pedacinho da sacola e vou fechar, olha, depois que colocar a água, eu vou colocar aqui e vou fechar. Posso utilizar uma fita adesiva. Aqui, ó, vou colocar uma fita adesiva e vou fechar. Claro que antes eu vou ter que colocar água. E depois que eu fechar, faço um pequeno furinho, onde passe apenas o galho, como é o caso desse meu modelo aqui. E agora, esse meu vasinho de hidroponia está seguro, porque naquele furinho que eu fiz só deu para passar o galho. Aqui os insetos não vão poder entrar e transformar a minha hidroponia num criadouro de insetos, de jeito nenhum. Por seus ovos, apresentar as larvas e depois trazer mais complicações para a gente. Então, essa a técnica da hidroponia é a que eu provoquei vocês em uma pesquisa. Fiz um grande pedido aí na questão da pesquisa em relação à hidroponia. Mas durante a aula eu disse que também, prometi na aula passada que eu ia dar uma dica bem interessante sobre o cultivo em casa, cultivo nos vasinhos. Vamos lá? Relembrando aqui, nós já estudamos solo, nós já vimos camadas do solo, nós já vimos que o solo é uma camada superficial do planeta, que ele é formado por horizontes, que tem matéria orgânica, que tem ar, que tem água. Todos esses assuntos aqui que nós já trabalhamos, vai ser muito importante a gente relembrar para o que a gente vai conversar de novo na aula de hoje. Vamos lá? Então, a utilização do solo. Já conversei com vocês sobre a questão da pecuária, sobre o extrativismo, que é bem mais antigo do que a própria agricultura. E aí, falando mais uma vez que a agricultura é uma das mais antigas, né, atividade humana, e que trago para vocês esse grande questionamento. É uma situação-problema. Essa situação-problema diz assim, de que forma a conservação do solo pode aumentar a produção de alimentos? Então, aqui, no meu questionamento, é dizer assim, será que se eu cuidar do solo, eu vou poder, né, ter mais produto? Ou seja, esse meu terreno, essa minha área, vai produzir mais alimentos? Então, é um questionamento para a gente pensar. E se a gente parar um pouquinho e saber que esse solo é quem vai nutrir essa planta, a gente vai dizer que sim, é preciso ter cuidado, não é? E esses cuidados, nós vamos utilizar aqui algumas técnicas. Lembrando que os agricultores, né, eles têm objetivos. Alguns pensam só na produtividade. Talvez esse não seja um agricultor que pense no amanhã e que trate o solo com muito respeito e com muito cuidado, porque é do solo que é retirado todo o seu sustento, não é isso? E alguns priorizam a conservação do solo. E quando a gente prioriza a conservação do solo, a gente sabe que não é só do solo que eu estou cuidando. Eu estou cuidando também do que eu estou retirando dele, dos produtos. E aí o solo deve ser conservado, não é isso? Então, conservar é tratar bem, é adicionar substâncias que serem necessárias, é aplicar técnicas, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Através de um conjunto de princípios e técnicas agrícolas que visam o manejo, o cuidado adequado com o solo, né, a gente vai perceber que essas técnicas, elas têm a favorecer, elas vão ajudar, né, em relação aí
aos terrenos cultivados, e essas técnicas são muito importantes para evitar a erosão. E o que é a erosão? É o desgaste do solo. É esse solo que agora não tem mais os nutrientes necessários para o cultivo, e muitas vezes na questão da erosão fica até mesmo difícil de transitar, a questão aí das estradas, a questão de próximas às nossas casas, que pode trazer grandes complicações. E aí, quais são as técnicas, professora, que nós vamos estudar hoje? Então, as técnicas são essas. As técnicas de conservação do solo: arejamento, irrigação, adubação, tratamento de resíduos, fixação de areias, agricultura biológica, que alguns vão dizer assim, que curioso, que fantástico, eu não sabia. Vamos ver se vocês já ouviram falar na questão da agricultura biológica. E a questão aí do reflorestamento. Então, são técnicas. Vamos primeiro para o arejamento. O arejamento, o nome já está dizendo, arar o solo. Tornar o solo fofo, tornar o solo cheio de ar, para que as raízes possam, né, respirar. Elas também precisam respirar, então é preciso que esse solo esteja, né, arado, ou seja, com essa substância que eu estou falando, que é o ar. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. Primeiro, a questão das minhocas, que são arados naturais. À medida que elas vão cavando e fazendo lá o seu caminho, elas também estão contribuindo. Então, as minhocas são muito importantes e é um detector de solo fértil, né? Porque aí tem água suficiente e tem micro-organismos para essas espécies aí poder se alimentar. Então, esse ser vivo, ele precisa se alimentar. Ele vai se alimentar de pequenas partes de matéria orgânica que está em decomposição. E aí, alguns tipos de arado, né? Um manual, um mais simples, né? E a questão também da utilização de animais para arar. Então, esses animais eles vão ser conduzidos pelo homem, indo e vindo no terreno, e à medida que eles vão arrastando como se fosse um grande ferro, fofando, arrastando, puxando essa terra. E aqui um exemplo de um solo arado. Também a questão ainda, né, quando a área é grande, quando o agricultor tem condições de investir, ele vai ter aí, né, o seu arado bem mais sofisticado, que não vai causar, né, tanto trabalho, né, para o homem. Através dessa máquina ele vai arar. Mas é mais indicado, e também é um investimento alto, para os agricultores de grandes áreas, como é o que a gente está vendo aqui. E ainda a questão aí de um pequeno vídeo mostrando, né, como é que faz como é que esse equipamento vai arando, né? À medida que ele vai passando, ele vai arrastando, removendo o solo que está na parte mais baixa para a superfície. E à medida que ele faz isso, ele também renova a questão aí do solo. Mas o objetivo mesmo é colocar ar. A irrigação. A irrigação é uma técnica que vai ser, vamos dizer assim, utilizada quando o terreno ou quando o tipo de cultura ele pede que tenha, né, a questão de uma água constante. E aí existem técnicas bem diferentes. Desde o simples regador, que é aí quem mora próximo de hortas familiares, de hortas coletivas, vocês vão ver que eles saem, aqueles agricultores, carregando o regador e regando manualmente. Mas existem outras técnicas, como é o caso de gotejamento, que é uma mangueira furadinha, eles ligam a mangueira e essa água vai caindo gota a gota. É uma técnica. Existem técnicas mais sofisticadas e técnica até mesmo a utilização de máquinas, que à medida que elas vão girando, né, elas vão irrigando em grandes áreas. E aí vem a adubação, né? Adubar. Seria colocar nutrientes para que a planta se desenvolva. Aquele solo está cansado, aquele solo já não tem, vamos dizer assim, nutriente suficiente para nutrir uma planta. E então, existe essa técnica. O homem tem condições de repor. Esse adubo ele pode ser um adubo orgânico, de animais e vegetais em decomposição, que tornou um solo umífero em um determinado lugar, e ele pode trazer. É o caso que a gente faz em algumas plantinhas, né? Em vasinhos que a gente tem em casa, que de vez em quando a gente tem que renovar aquela terra, colocar uma terra mais nutritiva, uma terra mais preta, como a gente diz, por conta, essa coloração, ela vai identificar a presença de nutrientes, né?
E aí, alguns sofisticados, né, algumas sofisticadas técnicas de adubação. Lembrando que alguns adubos, eles são quimicamente, né, produzidos através de um processo de industrialização. Não podemos dizer, eu já conversei com vocês em outra aula, que o adubo orgânico não seja química. É sim, porque ocorreu uma transformação química, ocorreu uma reação química. Agora, eu estou falando aqui que, além de ser um processo químico, foi um processo de industrialização. O tratamento de resíduos, né? A questão do solo. Esse é um grande problema, não só para, vamos dizer assim, as construções, as demolições, mas também ao lixo doméstico, ao lixo que sai da nossa casa. Então, esse é uma grande discussão e também um grande problema para o solo. Tema de uma aula que nós vamos ter futuramente. Só falar da questão do saneamento básico e falar da questão desses resíduos, tanto os resíduos sólidos como os resíduos líquidos, no que diz respeito a, vamos dizer assim, a danificar esse solo, a tornar esse solo impróprio. E aí vem a agricultura biológica. Na agricultura biológica, talvez que para alguns de vocês sejam algo novo. O que é isso, professora? Gente, já existem técnicas onde utilizam os animais para facilitar. Exemplo, vai preparar um leirão de alface, ou seja, vai preparar uma grande extensão de alface. Sabe o que é que o homem faz? Uma verdadeira arapuca. E nessa arapuca, ele deixa algumas galinhas. As galinhas vão ciscar esse solo que já estava pré-determinado para o cultivo de alguma hortaliça, e ela vai começar a remover. Além do mais, elas também vão começar a comer alguns insetos e alguns, vamos dizer assim, seres bem pequenos que poderia prejudicar a plantação. Então, a agricultura biológica é utilizar, né, essa questão aí de alguns, eu trouxe para vocês o exemplo de galinhas. Existe aqui em Pernambuco, né, em Glória de Goitá, um local chamado Certa, que ele faz esse tipo, ele mostra esse tipo de cultura através da agricultura biológica, utilizando os animais para vamos dizer assim, para facilitar o cultivo. Diferente daquela questão do arado, onde o homem está determinando que aquele animal faça um trabalho pesado, né, para realizar ali, arar aquele solo. Nesse caso, não. Elas vão gostar de estar ali, né, embora estejam presas, delimitadas num espaço. Porque, às vezes, do outro lado, já tem uma cultura maior se desenvolvendo. Se ele soltar as galinhas, elas vão fazer a festa aí, comendo todas as hortaliças. Então, por isso que é como se fosse uma grande gaiola, onde elas vão ficar ali, ajudando a cultivar. E vem a questão aí do reflorestamento. Esse também é um grande problema. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem do eucalipto. Gente, essa árvore aí, ela é muito importante na produção de papel higiênico. Bom, não é? Legal, pois é. Mas ela tem o ambiente próprio. Ela tem o seu ecossistema. E o que está acontecendo? Eles estão desenvolvendo aí algumas práticas, alguns projetos que estão dizendo a pequenos agricultores, plante tantos hectares de eucalipto na sua terra. Isso não é legal, gente. Sabe por quê? Esse tipo de árvore, ele tem uma raiz muito profunda. Ele não se contenta com a raiz no solo, não. Ele vai buscar nos lençóis freáticos. Isso vai trazer grandes complicações para os lençóis freáticos que abastecem, né? Que é deles que vão sair as nascentes, os rios, os pequenos córregos. E, no caso das cidades, são os poços onde retiramos muitas vezes a água para a nossa subsistência. Então, vejam aí essa questão. Uma outra característica é que esse tipo de árvore, ele libera uma substância que não deixa nada, nenhum tipo de vegetal, nascer próximo a ele. Então, eles querem um espaço só para ele. É bonito o eucalipto, a gente sabe que tem o detergente de eucalipto muito cheiroso, não é? Um aroma muito bom para a gente colocar em casa. A questão aí do papel higiênico, muito importante também. Porém, ele deveria ser cultivado no lugarzinho dele, no lugar certo, e não está atingindo, né, áreas como a Mata Atlântica, que deveria estar a Mata Atlântica, e estão colocando esse tipo de cultura. Mas vamos lá. Trouxe para vocês agora algumas questões. Sempre estou dizendo aqui que a leitura do enunciado é muito importante para a resolução da questão.
a pergunta, o enunciado, o pedido que a questão faz, muitas vezes ela está nos ajudando a responder e ainda dando pistas de questões que ainda vão vir ou de questões que já passaram. Outra coisa que eu gosto de lembrar é que os enunciados, quando são longos, alguns alunos dizem assim, professora, não vou ler não, é muito longo, vou ler só embaixo. Às vezes, aquele enunciado é ele que está trazendo uma informação nova. A questão também está ensinando alguma coisa para a gente, está informando alguma coisa para a gente. Então, por isso, eu vou pedir aí para vocês darem uma olhadinha aí nessa questão, porque eu vou conversar sobre ela. E aí, pessoal, deu para fazer uma leitura rápida? Olha o que ela diz. Assinale a opção que apresenta unicamente característica da rotação de culturas. Rotação de culturas foi um conteúdo que nós já vimos antes e eu estou querendo relembrar. Por que eu estou querendo relembrar? Porque nesse assunto nosso de cultivo, né, de manejo, é muito importante a gente perceber que essa prática ela é importante e que eu posso fazer até mesmo na minha casa, até mesmo cultivando lá no quintal ou no próprio vasinho. Eu vou trocar, não é isso? Vamos ver mais. Olha o que ele diz. Unicamente, então eu vou ter que dar uma olhada qual é a afirmativa que está dizendo. Esta sim é uma rotação de cultura. Então a primeira diz, promove a aeração de camadas do solo, permitindo maior entrada de oxigênio e expulsão de gás carbônico. Então veja, isso nós conversamos na aula de hoje, né? Eu poderia até dizer, e aí pessoal, do que a gente estudou hoje, essa afirmativa fala de quê? Alguns vão me dizer, professora, é a aeração, que é colocar aí ar, e o nome já está ali, olha, no enunciado. Lembra que eu disse que a questão ela pode nos ajudar a resolver outras questões, resolver esta que nós estamos lendo, e até nos informar ou lembrar de algo já estudado. A letra B, constitui linhas que ligam pontos no terreno e que representa os desníveis de relevo para a produção agrícola, permitindo sua interpretação. Então, ele está dizendo aí que é em terreno inclinado e que esse desnível, né, eles vão ser corrigidos por linhas. Então, a gente não está vendo aqui, é rotação de cultura. Então, linhas já vai lembrar a resposta, né? Qual seria a resposta? A questão aí, né, as curvas de nível que vão representar essas linhas. Depois, o que é que diz a letra C? É a técnica de cultivo de árvores em conjunto com culturas agrícolas. Então, não se trata disso. Essa cultura de árvores, elas vão ser muito importantes, principalmente em terrenos que ventam muito, que esse cultivo de árvore vai ser uma barreira para que as plantas que são cultivadas logo após não recebam tanto vento. E, professora, então, é a letra D. É a letra D, mas a gente vai ter que lembrar que a gente precisa ler e confirmar, porque ele disse que era unicamente, olha, é a técnica agrícola que alterna anualmente diferentes culturas numa mesma área, visando diminuir a exaustão do solo. Então, a rotação de cultura, como o nome está dizendo, ó, rotação. Essa rotação está mostrando aí, falando de movimento. Então, durante o ano, o agricultor, ele muda, né, para aí evitar a exaustão do solo, porque cada cultura, cada tipo de cultivo que ele faz, retira do solo um nutriente diferente. Vamos agora para uma outra questão. Diz assim, o fenômeno que causa desgaste das rochas ou do solo chama-se... E aí, pessoal? O que é que vocês estão achando? Tá fácil essa? Vamos ver se vocês acertaram. Isso, erosão. Composição do solo, não podia ser, né? Drenagem, lembra a questão de drenagem? Eu vou retirar o excesso de água. E a questão de rotação de cultura é o que a gente viu agora. Olha essa questão, já dando dicas, né? Eu já elimino essa, porque eu já respondi a outra já disse que tinha que, durante o ano, mudar a cultura. Ficar atento às questões, pessoal. Ui, agora pulei de uma vez, gente, aqui. A espécie humana, como eu falei, olha que enunciado grande, eu não vou ler não, professora, leiam, pessoal. São dicas importantes, ó. A espécie humana é a maior responsável pela exploração do planeta. Está dizendo que nós exploramos esse planeta, né?
Será que a gente está explorando bem, positivamente? Por isso, existem práticas agrícolas simples que devem ser utilizadas para a conservação do solo. Uma dessas práticas consiste na construção de obstáculos perpendiculares ao caminho da água das chuvas e da irrigação, em terrenos inclinados. Esse processo evita a erosão. Então, que prática é essa? Ela é em terreno inclinado, ela evita que a água das chuvas desçam rapidamente, né? Ele utiliza essa técnica para a questão consiste em ter obstáculos, e aí a resposta é o terraceamento, que eu já disse a vocês que o terraceamento parece degraus, né? Parecem degraus. Então, vamos lá. E aí, a atividade. A atividade é para vocês fazerem essa técnica, né? De ver a trilha. Vamos fazer a trilha. Mas rapidinho, eu vou aqui explicar a vocês, bem rapidinho, que eu disse que ia mostrar uma técnica. Gente, é comum, vou mostrar aqui um vasinho, é comum para a gente preparar uma... Ui! Ai, gente, peraí. Deixa eu ver aqui o que é que eu fiz. É comum a gente fazer o seguinte. Ao cultivar, né? Ao cultivar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou utilizar pedrinhas, ou seja, cascalho. Eu vou utilizar cascalho. E com esse cascalho, eu vou fazer aqui uma base. Só que se o vaso for grande, eu vou colocar muito cascalho, ele vai ficar pesado. O que é que eu posso fazer? Eu posso substituir. Eu posso colocar, olha, a esponja, que vai ajudar a drenar, uma esponja velha, que vai ajudar a drenar, e em cima eu vou colocar a terra, não utilizando aí a questão do cascalho, para não ficar pesado. E ainda mais, essa esponja, ela é muito prejudicial ao solo. O que é que ela vai causar nesse solo? Ela vai causar um desgaste, vai ser impróprio para o cultivo. Então, a técnica de hoje é vocês, quando cultivarem, vocês substituírem o cascalho pela esponja, ok? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.